Bom dia. Mateus 19, versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 4. Nós estamos falando, lendo, meditando exclusivamente nas palavras de Jesus. Não que os discípulos ou os fariseus tenham falado, mas somente as palavras de Jesus. Versículo 4 diz assim: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E os instruiu, por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o ser humano. Jesus falou esse assunto exatamente quando ali os fariseus religiosos vieram armar, uma armadilha para pegar Jesus em alguma cilada. O homem pode divorciar da mulher por qualquer motivo? E Jesus pegou uma dúvida: vem cá, vocês não leram? Quando falam ter lido, porque leram na Escritura. Naquela época existia o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, mas os profetas, ali, ou seja, o Antigo Testamento. Vocês não leram? Não sabem, né? Que no princípio, no início da criação, no princípio da criação, o Criador, Deus, fez o que? Homem e mulher. Deus não fez uma terceira, uma quarta classe. Fez somente homem e mulher. Fez somente sexo masculino, sexo feminino. Foi o que Deus fez, somente isso. E mais, e Deus fez e ele ainda instruiu. O que Deus falou? Falou: olha, o homem deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, o homem cresce, a mulher também, aí namoram, casa. A partir do momento que casou, se transformaram-se em uma só casa, em uma só carne. Ou seja, o que é largar pai e mãe? Porque agora a família dele é marido e mulher. As pessoas têm um entendimento: não, minha família, acha que a família inicia quando tem o nascimento de filho. Eu juntei com fulano, nós estamos juntos há X tempo, nós temos filhos. Não, vocês não são uma família. Família começa com o casamento. É isso. E casou, então a partir daí é natural, é normal, é esperado que venha filhos. Uma vez que os dois seres sadios teve relacionamento sexual, vai ter filho, sim, consequente. Muito bem, a consequência. Então, quando casa, transforma-se em uma só carne. Quem uniu essas duas, transformou em uma só carne? Deus. E o que Deus uniu, nenhum ser humano tem condição de mudar, de dizer: não, vamos separar. Não, não é possível. Pastor, me divorciei, eu tô assim. Não, você pode aí ter um papel aí dizendo que você é divorciado, divorciada. Pode estar dizendo que você casou novamente, mas nada disso tem valor. Para Deus, não. Para Deus, o valor tem o seu casamento, o primeiro casamento. Aquilo ali que você se transformou em uma só carne com seu cônjuge ali, com seu marido, com sua esposa. O primeiro. Todo o restante é adultério. Tá? Todo o restante é adultério.
Jesus disse, os dois se tornarão uma só carne. Pronto, acabou. E Jesus continua falando, que nós vimos aqui no versículo 6, sendo assim, eles já não são dois, não é mais duas pessoas. Acabou. Acabou a individualidade, é uma só. Mas sim uma só carne. E, portanto, que Deus não separa o ser humano. Nenhum ser humano tem condição de separar. Marido e mulher, tá separado, tá. Você está em rebeldia à palavra de Deus. Não quer continuar assim, pode ter certeza que você vai para o inferno. É simples assim. Não se rebele contra a palavra de Deus, que você vai para o inferno. Entenda isso. Muito bem, vamos lá para o versículo 8. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Porque aí eles ainda vieram tentar questionar Jesus. E falaram, não. Mas Moisés, a lei lá em Moisés, ele falou como ele tinha que poderia dar uma certidão de divórcio, ou seja, poderia divorciar-se. Então Jesus disse agora para ele, falou, olha, Moisés falou isso, não foi Deus, não. Jesus não está falando, não, Deus permitiu, Deus concordou, Deus concedeu, não. Jesus falou, olha, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Que ele vos concedeu separar-se das vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Da dificuldade de vocês perdoar. Um dos dois, o cônjuge erra. Porque de alguma maneira você não consegue perdoar. Aí você diz por causa da dureza do coração. Mas desde o princípio não foi assim, ou seja, o que ele está dizendo com isso? Deus não permitiu isso aí, foi Moisés. Moisés olhando o lado humano, agindo de maneira humana, permitiu, mas Deus não. No início Deus não houve esta permissão, não de Deus. Você vê que Jesus aqui agora, ele confronta exatamente uma determinação de Moisés. Olha, isso é coisa de Moisés. Coisa de Moisés, não foi de Deus, não. Como é que foi no princípio? Jesus tinha dito, versículo 4, ele já tinha lembrado, falou, não teres lido que desde o princípio o Criador fez foi homem e mulher? Então, ele falou, não, isso é Moisés. Isso aí também Moisés deu isso aí mesmo por causa da dureza do coração de vocês. Vendo a incapacidade de vocês conseguirem perdoar. Que é errado, que é pecado. E nós lemos agora há pouco, não foi ontem, sobre a questão do perdão. Se você não perdoar, você não é perdoado. E versículo 9, ele continua. Eu, porém, vos afirmo. Quem o afirma? Jesus. Então, quando Jesus coloca eu, porém, vos afirmo, nós temos que entender uma coisa. Nós não vivemos em Moisés. Nós vivemos aonde? Em Jesus. Então, nós não obedecemos a Moisés. Nós obedecemos a Jesus. Então, o que Jesus nos fala? A determinação dele. Eu, porém, vos afirmo. Todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Não, você separou, casou com outra, você está em adultério, e os adultos não herdarão o reino do céu. Mas ele falou aqui questão da imoralidade sexual, minha mulher me traiu, meu marido me traiu, tá, mas aí você não consegue perdoar, tudo bem, você se separa, mas só que você não pode relacionar com mais ninguém. Você pode até separar, divorciar para uma moralidade sexual, só que você não pode casar novamente. Por que você não pode casar novamente? Porque você é uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não tem condição de separar. O ser humano não tem condição de separar. É só isso. Mas ela me traiu, ele me traiu, adultério. Aí falou que pode separar. Ele falou, sim, você não consegue perdoar, você pode separar. O que você não pode é casar de novo.
Você não pode relacionar-se novamente com ninguém. Eternamente só. Porque, e mesmo assim, você está arriscado aí para o inferno, porque você não conseguiu perdoar por causa da dureza do seu coração. Entenda uma coisa, nós vivemos na graça, não é Moisés não, presta atenção, nós ouvimos a Jesus, não é Moisés não. Aí agora nós vamos para o versículo 11. Aí os discípulos, quando viram Jesus explicar tudo, versículo 11. Nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Os discípulos, quando Jesus explicou tudo isso sobre a realidade do casamento, como é, os caras assustados, falaram, não, para numa situação como essa, é melhor não casar. O homem não deve casar não, porque casado tô ligado à mulher o resto da vida. Se eu me divorciar, cada coisa eu vou pro inferno, se eu me relacionar com outra mulher, eu vou pro inferno. Por isso é melhor não casar. É séria essa situação. Jesus pegou e falou, nem todos conseguem aceitar isso. Mas quem é que aceita? Aqueles a quem é dada a capacidade, a quem Deus deu a capacidade para eles entenderem tal coisa. Por isso tem muita gente que se diz evangélico, crente que, não, ele pode casar de novo. Não, o negócio de ficar sozinho, não. Deus não quer isso, Deus quer aquilo. Porque não foi dado para eles a capacidade. E nós sabemos, Jesus deixou bem claro que nem todos foram chamados, nem todos foram escolhidos. Tem muitas pessoas que estão aí dentro de templos aí, mas já estão condenadas. Vivem no erro, no pecado e acham que estão fazendo alguma coisa. Mas Jesus deixou bem claro, falou, não é assim não. Nem todos. Versículo 2. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que eu receba. Olha, você tem pessoas que já nasceram com problemas. E não se casaram mesmo, porque não conseguia relacionar-se sexualmente com uma pessoa do sexo oposto. Tem mulheres que têm problemas e não conseguem relacionar-se com o homem. Ou o homem que não consegue relacionar-se com a mulher, ou seja, falando sexualmente falando. E tem pessoas que nasceram assim. E tem outras pessoas que tiveram problemas no decorrer da vida e outros assim mesmo se tornaram celibatários. Ou seja, por causa do reino do céu, não vou casar, eu vou viver solteiro, como nós vemos, por exemplo, madres, em algum lugar, padres, algumas religiões, por aí afora. As pessoas entenderem de não casar, de não relacionar-se com a pessoa do sexo oposto. Por que ele faz? Por causa do reino dos céus. Entendeu? Então é isto que Jesus está nos falando. Bom? Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 12 de Mateus 19. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 14 de Mateus 19. Todas as dúvidas esclarecendo a Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.